O CAPM é um modelo muito utilizado na literatura de finanças e tem várias aplicabilidades, entre elas na hora de fazer o valuation de uma empresa. E é sobre ele que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fala galera, beleza? Meu nome é Henrique Stuart, eu sou certificado como especialista em investimentos pela Ambima e nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre o que é o CAPM e como ele é utilizado na prática para fazer a análise de um determinado ativo na hora de você tomar uma decisão se vale a pena ou não comprar uma ação. E aí, antes de mais nada, explicando o que é o CAPM, é a sigla em inglês para Capital Asset Pricing Model, que pode ser traduzida para o português para modelo de precificação de ativos financeiros. E aí, indo direto ao ponto, a fórmula do CAPM parte por diversas premissas para identificar qual é o retorno esperado pelos investidores de determinado ativo, dado o risco que se está correndo ao investir nele. É aquela famosa relação risco e retorno. Então vamos construir a fórmula juntos aqui. Partindo do pressuposto de que os investidores são racionais, o retorno mínimo esperado pelas pessoas ao investir no mercado financeiro ou em qualquer outro setor, outro ativo, é a taxa livre de risco. E no Brasil a gente pode usar para a taxa de livre de risco, por exemplo, o Tesouro Selic, que é o título mais seguro do Brasil, que não corre risco de crédito, não corre risco de mercado, a volatilidade é muito pequena, então ele se enquadra muito bem em uma taxa livre de risco. Isso significa que a gente só resgataria o nosso dinheiro do Tesouro Selic para investir no mercado acionário, na Bolsa de Valores, caso ela nos oferecesse um retorno adicional em relação à taxa livre de risco. A gente só vai aceitar um risco maior se a gente também tiver um retorno esperado maior. Em finanças, esse retorno adicional que a gente está falando aqui, ele recebe o nome de prêmio de risco e ele pode ser calculado pela diferença entre o retorno esperado do mercado e o retorno da taxa livre de risco. Em outras palavras, o retorno esperado do mercado é igual à taxa livre de risco mais o prêmio de risco por estar investindo no mercado. E até aqui tudo certo, só que tem um problema. Nesse caso aqui, nessa fórmula, a gente está calculando qual que é apenas o retorno esperado do mercado, porque numa operação matemática simples, a gente pode apenas eliminar as duas taxas livres de risco e a gente chega que o retorno esperado vai ser o retorno esperado do mercado. Mas quando a gente está querendo calcular qual que é o retorno esperado de uma ação específica e não da média do mercado, o que a gente tem que fazer? O primeiro passo é a gente saber se aquele ativo que a gente está investindo ele é mais ou menos arriscado do que o mercado, porque igual eu falei, é tudo uma relação de risco e retorno. Quanto mais arriscado for o ativo, mais a gente vai querer um retorno por investir nele. E para a gente saber isso, a gente pode calcular o indicador beta, que é um indicador de gestão de risco, que eu vou deixar o link na descrição sobre um vídeo que eu explico tudo sobre o beta, então se você não entender direito, corre lá e assiste. Mas o fato é que com o beta a gente consegue saber qual que é a sensibilidade daquela ação em relação ao mercado, ou seja, se ela é mais ou menos arriscada. E quando a gente acrescenta o beta na nossa fórmula do CAPM, a gente vai chegar em qual que é o retorno esperado pelos investidores ao investir naquele ativo, dado o risco que eles estão correndo naquele ativo específico. Se a ação é mais arriscada do que a média do mercado, do que o Ibovespa, a gente vai ter um beta maior do que 1, o que implica num retorno esperado naquela ação maior. E se a ação é menos arriscada, menos volátil do que o mercado, a gente vai ter um beta menor do que 1 e o retorno esperado naquela ação vai ser menor do que o retorno esperado do mercado. Além disso tudo, na prática, como o CAPM é utilizado para saber qual que é o retorno esperado pelos investidores para investir naquela determinada ação, a gente pode usar esse resultado como o custo do capital próprio de uma empresa. Ou seja, quando a empresa vai buscar recursos no mercado, ela pode buscar tanto com novos sócios ou com terceiros, com bancos. E se ela for buscar esse dinheiro com os sócios, qual vai ser o retorno que ela precisa entregar para esses sócios para eles quererem investir naquela ação? Ou seja, qual que é o retorno que eles desejam, qual que é o custo da empresa ao pegar o dinheiro com os sócios. E essa informação do custo do capital próprio é uma informação extremamente importante na hora que a gente vai analisar um ativo, principalmente na hora de fazer o valuation, na hora de calcular o valor justo de uma ação, porque ele é uma das variáveis que a gente precisa adicionar na hora de calcular o WACC, o custo médio ponderado de capital. Se você não sabe exatamente o que é isso e como fazer um valuation, vou deixar na descrição também um link te explicando melhor o passo a passo para a gente fazer valuation. Mas de qualquer forma, o custo médio ponderado de capital é a taxa de desconto que a gente vai usar para trazer todos os fluxos de caixa da empresa lá no futuro, todos a valor presente e saber qual que é o valor da empresa. Isso é um pouco mais técnico, não se preocupe se você não entender exatamente tudo que eu falei aqui, é normal, é um passo a passo, a gente vai evoluindo
com o tempo, mas comenta aqui se você chegou até aqui nesse vídeo, se você curtiu, se quer mais vídeos técnicos e densos como esse, e se você não entendeu também, assiste lá o vídeo do Beta e o vídeo do Valuation, que vai te ajudar bastante. Beleza? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse, e eu vou ficando por aqui. Meu nome é Henrique Stuart e bora enriquecer!